Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde, vamos ter uma leitura aqui da Palavra de Deus. Eu abri, eu acho essa passagem muito linda. Que é sobre a visão de Ezequiel, o chamado de Ezequiel. Coisa maravilhosa, né? Quando Deus ele tem um plano na vida de alguém. Quando Deus ele escolhe alguém para uma obra. Deus ele separa os seus escolhidos. Desde o ventre da mãe, o Senhor já tem o propósito sobre a cada uma pessoa que é escolhida por Deus. Ezequiel, ele foi escolhido ao Senhor para poder ele mostrar as visões maravilhosas. Nessa passagem aqui que eu li, em 1 Ezequiel 26, eu fico maravilhada com a visão que o Senhor deu para ele. Que hoje nós, seres humanos, temos visões de Deus. Mas igual os irmãos da fé, nossos irmãos, os irmãos lá de trás, do começo, é difícil hoje ter, né? Você imagina o Senhor mostrar toda a sua glória para um homem? É só Ele mesmo. Deus, Ele é poderoso. E eu fico assim, sabe, sem palavras sobre esse versículo, a qual fala a visão da glória de Deus. Se você parar para analisar, nós seres humanos, nós somos pó, nós somos cinza. E Deus, Ele escolhe só as pessoas certas para mostrar. Aqueles que estão buscando, que colocam o Senhor em primeiro lugar em tudo. A Bíblia diz que a gente tem que buscar ao Senhor em primeiro lugar. Que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você imagina, quando você começa a buscar Deus, se desliga de tudo, né? Começa a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Você imagina o quanto a aproximação de Deus sobre a nossa vida vai ser muito grande. Porque se eu busco pouco eu terei do Senhor. Mas se eu busco muito eu terei do Senhor. E é gratificante você, eu, estarmos buscando a Deus enquanto nós podemos achar o Senhor Jesus, né? Enquanto as portas da graça estão abertas. Mas um dia ela vai se fechar. E não vai ter para onde nós correr, para um lado, para o outro, pode até correr. Mas o cumprimento da palavra, que Jesus está voltando, é verdade. Se você parar para analisar tudo o que está acontecendo na terra, é muito triste. Os sinais que o Senhor está mostrando é para o povo voltar para Ele, é para o povo se chegar a Ele. Porque a Bíblia fala que vai ser num piscar de olhos. Você imagina? Você está dormindo, acordar, não vê mais ninguém. Você para analisar como que vai ser, meu Deus, o sofrimento de quem ficar. De quem ficar aqui, que não vai subir para a glória. Porque quando o Senhor arrebatar a sua igreja, não vai ter como aceitar Jesus de novo. Não vai ter como voltar a se converter de novo. Não vai ter como mais pedir perdão para querer voltar a servir a Deus, a frequentar a igreja novamente. Não vai ter como, porque quando Jesus vir buscar a igreja, não vai ter mais a graça. Então eu fico maravilhada com as coisas. Começo a ler a Bíblia, começo a ficar maravilhada com tudo que tem na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela tanto nos corrige, como também nos alivia do sofrimento. É um ensinamento. Eu falo que a palavra de Deus é como se a gente estivesse estudando para ficar melhor perante o Senhor. É como se nós estivéssemos renunciando àquilo que nós não conseguimos. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a sentir que temos que renunciar a muitas coisas para servir ao Senhor. Porque não é pela nossa vontade de servir a Deus, mas que seja assim, vivemos para Deus, servindo a Ele, mas que seja a vontade dEle na nossa vida. Quando você começa a obedecer a palavra do Senhor, quando você começa a obedecer a Deus, a sua vida vai bem. Tudo vai bem. A desobediência que nos afasta de Deus. É a desobediência que nos causa dores, sofrimento, tristeza, angústia. Quem aceita Jesus e que serve a Ele,
Aleluia, nós vamos passar tribulações, provações, vamos. Mas Jesus vai estar conosco, Jesus vai estar no nosso barco. Jesus não vai deixar nós sozinhos em momento algum. Que seja perca, que seja dores, que parece que arranca o coração. O Senhor vai estar ali conosco, não vai nos abandonar. Vai segurar em nossas mãos e nos ajudar a passar qualquer situação, qualquer problema da nossa vida. Sem Jesus nós não somos nada. Jesus tirou eu e você do lamaçal do pecado, aonde nós não conseguiríamos sair sozinhos. E Ele, pela sua divina misericórdia, nos tirou. Nessa tarde, estou deixando aqui um versículo maravilhoso que eu gosto de ler, que é 1 Ezequiel 26. Vamos ler a palavra do Senhor. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. E vi como a cor de ambar, como a aparência do fogo, pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Vou ler o 2. Disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Então ouvi o que me falava. Tá vendo? Coisa linda. Ezequiel, quando viu a maravilha de Deus, ele caiu no chão com o seu rosto no pó, porque ele achou indigno de ver aquilo. Ele não achou digno de ver as maravilhas de Deus. E quando ele caiu no chão, o Senhor olhou para ele e falou: fique de pé, porque ainda tenho algo a revelar a ti. Glória a Deus. Se o Senhor for olhar para nós, seres humanos, a criatura que Ele fez, pelas nossas falhas, Jesus não vai achar nada. Mas o Senhor olha para nós com divina compaixão, com misericórdia. E ainda que estivemos caídos no chão, o Senhor faz com que a gente se coloque de pé, porque a sua misericórdia é grande. E o amor que Ele tem por mim e por você é maravilhoso. Ezequiel, quando ele caiu no chão, o Senhor falou para ele: se coloque de pé, porque ainda tenho algo a te revelar. Tem momentos que passamos na nossa vida que nós se encontramos caídos. Isso é normal de nós ser humano. Aleluia, porque Deus, Ele está buscando os verdadeiros adoradores. Mas nós, como adoradores, nós passaremos aflições, dificuldade. Nós passaremos muitas coisas para poder se aproximar do Senhor. E quando no momento que nós estamos fragilizados, fracos, sem força, às vezes até de ir para a igreja, o Senhor, com a sua divina misericórdia, Ele viu o seu anjo e começa a passar o bálsamo no nosso coração, começa a falar para nós: continua, vai para a igreja, não fica em casa. Cultuar a Deus é cultuar na casa do Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos cultuar em casa, só que não é a mesma coisa. Nós sempre tem que estar fazendo alguma coisa, quando não está lavando louça, quando está arrumando a casa, sempre tem alguma coisa para nós fazer, nunca para de fazer. E nós só temos 3 horinhas na casa do Senhor. Por isso que nós temos que aproveitar quando vamos para a casa de Deus, que é 3 horas, só que é 3 horas com você e o Senhor. Lá o Senhor usa os seus servos para falar na palavra. Nós somos revelados da palavra. E aquilo que nós saímos da nossa casa, nós já recebemos só em sair e ir adorar o Senhor na casa dele. Porque através de nós ir para a presença do Senhor, que o Senhor nos alivia do jugo que está pesado, que muitas das vezes nós achamos que não vai conseguir carregar, e o Senhor nos ajuda a carregar, para que nós possamos cantar o hino da vitória, para que nós possamos se alegrar no Senhor e dizer ao Senhor:
Bendito é teu nome, muito obrigado. Porque mais uma vez, Jesus, passei por provas, passei por luta e o Senhor esteve no meu barco. Aleluia. Tem uma passagem da Bíblia que fala que quando Jesus, o discípulo estava pescando, Pedro, pescando ali, o Senhor Jesus, quando foi ter com Pedro, ele podia muito bem falar: Pedro, não quero mais conversa com você, porque você me negou. 3 vezes você me negou. Só que Jesus foi para o encontro com Pedro. Eles já estavam cansados de pescar. Aleluia. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que quando Pedro viu Jesus, ele se lançou nas águas e foi ao encontro dele. Porque Pedro sabia que tinha errado, mas Pedro sabia que Jesus era misericordioso. E o Senhor perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele: te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Mais uma vez o Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. A terceira vez o Senhor perguntou a ele. E novamente ele disse: sim, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E grande maravilha Pedro fez através daquele encontro que ele teve com Jesus. Jesus não olhou para Pedro com julgo, aleluia, de condená-lo. Jesus olhou para Pedro com íntima compaixão, porque ele sabia que ele seria um homem grande, homem de Deus. E ali começou, aleluia, Deus trabalhar na vida de Pedro. E foi através disso, aleluia, que Pedro foi levantado. Que o Espírito Santo começou a mover a vida de Pedro, aleluia. E Pedro começou a apacentar as ovelhas do Senhor, a qual o Senhor tinha mandado. Então o Senhor, quando Ele escolhe um homem, aleluia, quando o Senhor Ele separa alguém, é porque Ele confiou em você e confiou em mim, porque Ele sabe que nós iremos conseguir através de seguirmos a Ele, de fazer a vontade dEle. Aleluia. Deus, quando Ele escolhe alguém para uma obra, o Senhor Ele capacita, Ele coloca de pé. Ainda que caia 7 vezes, o Senhor levanta. Aleluia. Enquanto não estiver da forma que o Senhor quer, o Senhor não para de trabalhar. Muitas das vezes o inimigo coloca a incredulidade na nossa vida para nós não acreditar em nada que o Senhor tem falado, que o Senhor tem usado o seu servo para falar, porque só Deus sabe a nossa necessidade. Só o Senhor nos conhece. Deus, Ele tem íntima compaixão. Jesus, Ele nos ama. Não é porque eu pequei hoje, não é porque você pecou ontem, não importa. Quando eu e você dobra o nosso joelho e pedimos perdão a Deus, Deus, Ele é o nosso juiz, é o nosso advogado. Quando nós se ajoelhamos e falamos: Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz. Eu sei que pequei, Jesus, me perdoa, me dá uma nova chance. Na mesma hora o Senhor perdoa, na mesma hora o Senhor renova, na mesma hora a unção de Deus é derramada sobre a sua vida. Quando há em você, aleluia, renúncia. Quando há em você, aleluia, glória a Deus. Quando há em você humilhação, quando você percebe que errou, quando você olha para dentro de você e você sente que você errou, e você dobra o joelho, na mesma hora Jesus, Ele te perdoa, porque Ele te ama. Jesus, Ele nos ama, aleluia. Glória a Deus. E toda vez que a gente se humilhar a Deus, Deus, Ele vai compadecer da nossa humilhação. Glória a Deus, e vai nos perdoar, como Ele sempre tem feito. Porque todo ser humano é falho, ninguém é perfeito. Para um ficar apontando o outro, o que está fazendo, o que está deixando de fazer. A Bíblia fala para nós se examinar nós mesmos antes de julgar alguém. E antes de eu tirar a trave do meu irmão, eu tenho que tirar a minha. Porque eu já estou pecando em falar mal do meu irmão. Eu já estou pecando em observar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Eu já estou pecando, então eu já começo a estar em falha por a olhar ao redor a vida dos meus irmãos. O que a gente tem que fazer todos os dias é se examinar. Glória a Deus. É se examinar para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E em quão bom, suave que os irmãos vivem em união. Nessa tarde, se você, aleluia, glória a Deus, aleluia, tem mágoa de alguém, peça perdão, se reconcilie com a sua mãe, se reconcilie com o seu irmão, com seus parentes, com quem estiver próximo a você que te magoou, te ofendeu. Se reconcilie, para que a presença de Deus não venha sair de ti, para que a presença de Deus não venha sair da sua casa, da sua vida. Porque se eu não perdoo, como que eu vou pedir perdão a Deus? Eu tenho que perdoar quem me ofendeu, quem me afligiu, aleluia. Porque através do perdão, aleluia, a pessoa vê a diferença.
de você que serve a Deus, de você que está caminhando no Senhor. Eu sei que é difícil as afrontas, os apontamentos, as humilhações, mas perdoa. Jesus, ele é maravilhoso, ele perdoou Pedro. Glória a Deus, ele perdoou, ele não olhou pelo que Pedro fez, porque Jesus sabe que foi medo, foi desespero. Então nós somos carne, nós está disposto a cair, nós está disposto a ter medo, a se desesperar. Nós somos carne, mas Jesus, com a sua íntima compaixão, ele segura em nossas mãos e nos ajuda a caminhar e a servir a ele conforme ele quer, em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele nos separou para uma grande obra. Olha que coisa linda que o Senhor mostrou para Ezequiel, a glória dele. Ezequiel era um homem de Deus, aleluia. Ezequiel, aleluia, o Senhor o separou, mostrou os querubins, mostrou os anjos, foi visões maravilhosas que Ezequiel teve. Só que ele, por ser pecador, ele não achou digno. Aleluia. E o Senhor disse mais a ele, aleluia. Glória a Deus. O Senhor disse a ele, aleluia, que no versículo 5, 2:5, o Senhor dá uma ordem a Ezequiel e fala para ele: e eles quer que ouçam ou que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, e hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta. Glória a Deus. Eu vejo muitos falar que vaso de casa não tem honra, e é verdade. Mas quando acontece alguma coisa, aquele que não tem honra são os primeiros a ser procurados, porque mesmo que as pessoas olhem para você e achem que você não tem honra, mas o Senhor sabe que eles sabem que verdadeiramente tu és profeta, tu és homem de Deus, tu és mulher de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor falou para Ezequiel, é para você falar, porque são casa rebelde. Eles precisam ver o que eu estou falando, ainda que eles não dêem ouvido, mas eles saberão que houve um profeta no meio deles, que foi eu que enviei. Coisa linda é quando o Senhor envia você para uma grande obra. Coisa linda é quando Deus lhe separa. Coisa linda é quando você sabe que foi Deus quem te enviou. Deus não permite que você seja envergonhado. Quando você obedece a Deus e quando você é enviado por Ele. Glória a Deus, o Senhor, Ele te honra. Quando eu e você somos enviados, porque Jesus nos enviou para uma grande obra, glória a Deus, o Senhor, Ele se responsabiliza. E através de nós obedecer a Deus e ser enviado por Ele, não pelo homem, por Ele, glória a Deus, nós obedecer a Ele, o nome do Senhor é glorificado e nós não somos envergonhados na palavra do Senhor Jesus. Então temos que fazer conforme o Senhor quer. A cada um o Senhor escolheu para uma obra. A cada um o Senhor separou para uma obra. Então tenha certeza que o Senhor Jesus foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te capacitou. Foi Ele que te levantou. E foi Ele que te mandou te colocar de pé quando você achou que não ia conseguir, que não ia prosseguir. Foi Ele que lhe deu ordem, te pegou pela mão para que você se posicionasse numa grande obra, a qual Ele te separou para trabalhar para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É assim que o Senhor trabalha na nossa vida. Primeiro nós temos que ver que nós não somos nada. Primeiro nós temos que entender que nós somos pó e cinza. Que estamos de pé pela misericórdia do Senhor. Que todos os dons e talentos que o Senhor nos entregou não é nosso, mas que a glória seja para Ele. Se você vai pregar num lugar e a pessoa fala: nossa, irmã, foi uma bênção. Não. A bênção é Jesus. Eu sou simplesmente o servo para servir. Quem operou foi Jesus. Nós não devemos receber a glória para nós, porque a glória é para Ele. Aleluia. E nessa tarde, aleluia, as mãos do Senhor vão estar sobre a sua vida. E não pare de prosseguir. Ainda que você não queira mais fazer a obra, ainda que você não queira mais pregar, ainda que você não queira mais fazer nada para Jesus, porque você já não aguenta mais, não suporta mais, o Senhor está falando como Ele falou para Ezequiel: se coloque de pé. E é o Senhor que vai falar com você, não é o homem, não é a mulher. Aqui o Senhor disse a Ezequiel: se coloque de pé, que eu falarei contigo. Aleluia.
E a Bíblia diz que quando Ezequiel se colocou de pé, o Espírito do Senhor Jesus entrou na vida dele. Você imagina o que é o ser humano sem a presença de Deus e sem o Espírito Santo de Deus? Ezequiel caiu no chão com a cara no pó, pelas glórias que o Senhor mostrou para ele. E Jesus disse a ele, Deus falou para ele, se coloque de pé. E entrou o Espírito do Senhor na vida de Ezequiel. Aleluia. Não permita que o Espírito Santo saia da sua vida por momento algum. Não permita que a presença do Senhor venha sair da sua vida. Porque se a presença do Senhor sair da nossa vida, nós seremos um vale de ossos secos. Porque a presença do Senhor que nos sustenta, é a presença do Senhor que nos dá força para prosseguir todos os dias da nossa vida, a casa do Senhor. Então nessa tarde, se coloque de pé. Jesus está falando, se coloque de pé. Porque eu colocarei palavra na sua boca. Eu enviarei você aonde quer que eu quero que você vá. Aleluia. Louvado seja Deus. Nessa tarde, aleluia. Deus está falando. Não fique triste, não fique parado. Continue fazendo a obra de Deus. Quem vai te dar força é Jesus. Quem vai te instruir um lugar que é para chegar a Jesus. Se o Senhor te colocou para pregar, pregue. Se o Senhor te colocou para louvar, louve. Se o Senhor te colocou, aleluia, para ser pastor, pastorie. Se o Senhor te colocou para ser presbítero, continue fazendo a função a qual o Senhor te colocou. Só faça onde o Senhor te colocar. E só faça conforme o Senhor te ordenar. Que a sua vida vai bem com Jesus. Aleluia. Irmãos, nessa tarde, foram essas palavras que o Senhor Jesus nos deu. Amém? Que o Senhor a cada dia venha segurar nas mãos de cada um irmão. E cada processo que você e eu passar, tenha certeza, lá na frente, glória a Deus, tudo há um propósito. O que estamos vivendo agora, lá na frente, é que nós vamos entender por que estamos passando por isso, por que estamos passando por prova, por que estamos passando por situações que agora não vamos entender mesmo. Mas lá na frente, nós vamos entender por que passamos por prova. É porque quanto maior é a prova, maior é aquilo que Deus tem a entregar na sua vida e na minha vida. O segredo é perseverar no Senhor, esperar no Senhor com paciência. Que passaremos por provações, por tribulações, mas o Senhor não vai nos abandonar. Jesus vai segurar em nossas mãos até o fim, porque a vitória não está no começo nem no meio, está no fim. Quando a gente olha e fala, Jesus, não dá mais, não aguento mais, é onde Jesus chega e fala, não, você suportou até aqui, então hoje eu vou lhe entregar a vitória que eu lhe prometi. Cada processo que você está passando, tenha certeza, Jesus está no controle e jamais ele sairá do controle, porque a terra está nas mãos dele, está no controle dele. Aleluia. Se ele falou que vai salvar o seu esposo, ele vai salvar. Se ele falou que vai salvar o seu filho, ele vai salvar. Confia no Senhor, confia nele. A cada processo da sua vida lá na frente você vai se alegrar, você vai chorar, você vai sorrir, por ver as mãos do Senhor trabalhando na sua vida e na vida da tua família. Confia no Senhor, espera nele. Muitas coisas você verá, aleluia, que o Senhor irá fazer através da sua perseverança e da sua oração com o Senhor Jesus e através da sua intimidade que você tem com Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Aleluia, que nessa tarde os irmãos venham segurar nas mãos de Deus e que o Senhor venha guardar toda a sua família, todos os seus parentes, toda pessoa que vocês colocarem nas mãos de Deus. Tenha certeza que o Senhor, Ele vai livrar e vai responder a cada oração, porque Ele é maravilhoso, Ele é grandioso e toda adoração é para Ele. Amém, irmãos? Que essa palavra os irmãos venham meditar. Operando o Senhor, quem impedirá? Fique com Deus. Aleluia. E a paz do Senhor Jesus. Amém.